Olá, gente, boa tarde, graça e paz. Eu quero deixar uma mensagem para você que é cristão, você que se diz que é servo de Deus. Nós estamos vivendo um momento assim muito delicado em que as pessoas já não estão mais se preocupando com a palavra de Deus. Nós estamos vivendo momentos que não dá para compreender. Pessoas estão tirando a sua própria vida, pessoas estão realmente passando por um momento muito difícil. Essa quarentena tem deixado pessoas com o sistema nervoso abalado, o sistema psicológico, de uma maneira muito sensível. Muitos estão tirando a sua própria vida e no momento que não dá para compreender porque a igreja está se preocupando tanto com a política. Estão se esquecendo do seu papel principal, que é pregar a palavra de Deus. Pessoas estão se perdendo, pessoas estão se separando, muitas são as pessoas que estão se divorciando e dentro da igreja. E nós, como cristãos, servos de Deus, precisamos estar atentos. A palavra de Deus diz lá em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. E a gente vê um momento que a igreja está mais preocupada, eu não vou dizer nem a igreja, mas muitas pessoas estão realmente se preocupando com a política. Nós estamos vivendo um momento que eu acho que as pessoas que se dizem cristãs estão se esquecendo do verdadeiro papel do cristão. Estão se afastando daquilo que foi chamado. Jesus diz em João 15,16 que não foi ele, não foi você que escolheu a ele, mas ele que nos escolheu. Ele disse, não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e esse fruto permaneça para sempre, para que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E nós estamos vendo um momento que não dá para compreender. Estão mudando o foco da igreja. As pessoas se preocupam com a política, e eu nunca vi tantas pessoas que se dizem cristãs pregando um evangelho que não está na palavra. As pessoas estão mais preocupadas com a política. Eu acho que chegou até o momento de nós criarmos a igreja bolsonariana e a igreja que talvez nós precisamos também criar uma igreja petista. Porque as pessoas estão se degladiando por causa da política, esquecendo do seu papel principal, que é pregar o evangelho. Alguns estão acusando o Bolsonaro, outros acusam Lula, outros agora acusam Moro. E o papel da igreja está ficando para trás. O diabo, ele continua sendo o diabo. As pessoas continuam brincando de cristão. O diabo, ele continua sendo o diabo. E muitos crentes estão desviando a sua atenção e pregando uma religião que não está na palavra. E o apóstolo Paulo diz, se alguém vos pregar um outro evangelho, a não ser esse que eu vos prego, que seja anátema. Paulo está dizendo, se alguém vos pregar um outro evangelho, a não ser esse que eu vos prego, que seja amaldiçoado. E a igreja está perdendo o seu foco. Só se fala em política. Enquanto essa igreja está preocupada em falar em política, pessoas estão tirando as suas próprias vidas. As pessoas estão morrendo sem Cristo e sem salvação. Nós estamos vivendo um momento delicado, um momento de uma pandemia, onde as pessoas estão perdendo seus entes queridos, estão entrando em depressão porque nem sequer velar o seu ente querido se pode. Nem sequer se despedir não pode. E a igreja preocupada com uma política. É como talvez nós precisemos criar a igreja bolsonariana dos últimos dias, ou a igreja lulista dos últimos dias. Porque eu nunca vi uma capacidade de falar de política tão grande como a igreja está vivendo nesses últimos dias. E perguntaram a Jesus lá em Lucas 13 e 14, disseram para Jesus, Senhor, fala para meu irmão, para que ele reparta seus bens comigo. E Jesus pergunta para aquela pessoa, quem me constituiu juiz sobre vocês?
Quem nos constituiu juiz sobre Lula, ou sobre Bolsonaro, ou sobre Moro, ou sobre qualquer outro partido político? Enquanto a igreja está cruzando os braços, o diabo está levando muitas almas para o inferno. Mas sabe por quê? Porque você está brincando de ser cristão. Eu nunca vi tanta capacidade para falar mal de A ou de B como agora. E você, como crente, você, como pregador da palavra, está se esquecendo do seu papel. E a palavra de Deus diz, em Ezequiel 3,18, se você não pregar para o ímpio acerca do seu pecado, e ele morrer na sua impiedade, Deus ele disse que ele vai requerer da sua mão o sangue daquele inocente. Mas se você pregar a respeito do pecado, você vai estar livre. Você foi chamado para pregar a palavra de Deus e não para ser político, para julgar. Está na hora da igreja acordar. Está na hora de nós, como servo de Deus, esquecermos. Quem colocou Bolsonaro lá foi eles. Quem colocou Lula foram eles. E você, como cristão, você precisa simplesmente pregar a palavra de Deus.